Eu quero fazer um vídeo hoje com uma comparação de ISO entre uma câmera high-end, uma câmera profissional, uma D800, uma câmera que tem o sensor que é equivalente ao tamanho desse filme aqui, tá? Filme aquele de rolo. E aqui eu tenho uma câmera de entrada, tá? Uma câmera com sensor APS, é uma D5300, uma câmera bem mais leve, uma câmera bem menor, bem mais barata, tá? Dentro dessa câmera aqui tem um sensor de 36 megapixels, uma área de 800 milímetros quadrados e tem um tamanho de pixel de 23,72 micro. Aqui do outro lado eu tenho uma câmera de 24 megapixels com sensor APS-C. A área do sensor é 366 milímetros quadrados, então quase um terço da área daquele sensor ali. E o pixel aqui é microscópico, 15 micro, quase o dobro do tamanho daquela lá. Então, muitos canais propagam o tempo todo que o pixel maior é mais benéfico para melhorar a relação sinal-ruído, que o sensor grande capta mais luz, por isso ele consegue ter uma performance melhor em baixa luz do que um sensor pequeno, né, de menos área. E também falam que o pixel, quanto maior o pixel, melhor para que a câmera consiga trabalhar sem inserir ruído de ISO nas fotos, tá? Então essa câmera aqui tem tudo para perder, tá? Ela tem 24 megapixels, essa aqui tem 36, essa aqui tem o pixel muito menor e essa aqui tem o sensor muito menor. Eu quero mostrar o que acontece, qual é o resultado dessa comparação. Eu tenho feito vários vídeos para tentar pôr abaixo esse conceito que se formou que sensores pequenos são piores, que têm menos qualidade com relação à possibilidade de ISO e range dinâmico. Então eu quero tentar com esses vídeos destruir com essas narrativas que fazem as pessoas muitas vezes comprarem uma câmera que não precisam. Outra coisa que muitos canais fazem é fazer comparação injusta, por exemplo, dizer que a câmera APS tem um campo de visão menor. Isso não é verdade. Ela em si não tem um campo de visão menor. Só a gente precisa colocar uma lente, por exemplo, adequada ao tamanho do sensor. Então, se eu quero pensar numa câmera 35mm com uma lente de 50, eu tenho que pensar aqui numa APS com a lente de 30mm. Tá? Então aí o campo vai ser o mesmo. Então, o sensor em si não tem campo de visão. Quem tem é a lente. Então se a gente colocar a lente adequada aqui, vai ter o mesmo campo de visão. Assim é o desfoque. Sensor, câmera, não tem desfoque. Nenhuma câmera, nenhum sensor do mundo, da galáxia, tem desfoque de fundo. Quem entrega a imagem desfocada daquele jeito é a lente. Se a lente não fizer isso, o sensor não tem como registrar. Então a gente tem que pensar em câmeras APS usando abertura, no caso o número maior indica um buraco menor, né? Mas usando um f 1,53 vezes menor, digamos assim. Então, se eu vou usar aqui f2.2, aqui eu tenho que pensar em usar um f1.4 para conseguir o mesmo desfoque de fundo, para restringir a profundidade de campo, tá? Quando a gente quer mais desfoque, a gente está restringindo a profundidade de campo. Então aqui eu vou fazer fotos daquele modelo lá, com essas duas câmeras, e vamos ver como é que vai ficar aqui no display. Então tá, fiz a foto aqui. Temos aqui. Agora eu vou passar a lente lá para a D800 e eu vou refazer a foto. Então vamos lá. Eu vou fazer novamente as fotos aqui com a D800. Então, uma câmera profissional, high-end, comparado com uma câmera de entrada.
Aqui eu fiz no formato DX, formato APS, e agora eu vou fazer no formato de 35 milímetros. Então vamos lá. Então vamos ver aqui como é que fica essas imagens aqui nesses displays. Então essa aqui é a foto no formato 35 milímetros, essa aqui é a foto no formato APS. Vamos comparar aqui APS com APS. Estou acertando aqui o enquadramento, então vejo aí o resultado. Preciso falar alguma coisa? É o mesmo resultado. A câmera que tinha tudo para ganhar essa concorrência aqui, mais resolução, tamanho de sensor maior, mais megapixels, o sensor área muito maior, e a gente vê aqui que praticamente é a mesma coisa. Então essa aqui perde para tudo. Perde no tamanho do pixel, perde no tamanho do sensor, perde na resolução. Mas vejam a imagem, na questão da relação sinal-ruído, é a mesma. Essa aqui pode perder em tudo, ou seja, a câmera de entrada ela pode perder em tudo. Mas quando a gente compara sensores CMOS com sensores CMOS, é a mesma performance. Se essa câmera aqui fosse uma câmera com sensor CCD, aí sim, câmera aqui chamada erroneamente de full frame, que na verdade é o sensor tamanho 35 milímetros, aí sim essa câmera aqui ganharia essa competição aqui. Mas como são sensores CMOS da mesma geração, é tudo igual, tá? Tem sites fazendo comparações de fotos de várias câmeras e as únicas câmeras que realmente são muito piores, que são visivelmente muito piores, são as câmeras que têm sensor CCD. Então eu já falei também, eu já tenho vídeo sobre diferença CCD CMOS aqui no meu canal. Então não caiam mais na narrativa de que câmeras com sensor menor são inferiores em qualidade. Tá? Aqui ó, a câmera de entrada, câmera profissional, high-end, com tudo para ganhar, e a gente tem a mesma performance de ISO. Não caiam mais nessas narrativas. Tá? Eu diria que 90% dos canais ficam repetindo que sensor full frame é melhor que sensor cropado. Tá? Já começa aqui. Full frame não quer dizer nada, e cropado, eu digo que esse sensor que está aqui dentro não é cropado, ele é inteiro. Tá? A câmera é uma câmera APS-C, ou seja, uma câmera com sensor tamanho APS-C, e essa aqui é uma câmera com sensor tamanho 35 milímetros. Tá? Aqui não tem nada de cropado, e aqui, se eu disser que é full frame, eu vou ter que dizer que é full frame para isso aqui, porque essa câmera aqui não é full frame para médio formato. Então é isso aí, tá? Um abraço.